Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Zero ao 4.0. E hoje a gente volta à raiz. O que é 4.0? Que negócio é esse que tanto falam por aí? Será que tem mitos? Será que tem verdade? Será que é verdade tudo que falam? Será que na sua cabeça aí o conceito está correto? Aliás, não estou aqui para falar o que está correto ou não, mas sim para dar a minha visão e ensinar o que sei, que na última década eu me especializei em entender como é que funciona esse mundo da tecnologia e como a gente já vem aí inserido nesse mercado moveleiro há bastante tempo. A gente tem trazido o melhor aqui nesse podcast para te ajudar. Então vamos lá. Mas o que é 4.0? Coloca aí, editor, aquele sonzinho, aquela edição na voz. Mas o que é 4.0? A gente ouve muitas contradições. Então, tem gente que acredita que o 4.0 é quando eu compro da revenda. É? Como pode não ser. Ah, então 4.0 se eu não corto na minha marcenaria, eu sou 4.0. Não, necessariamente. Você percebe que tudo é um pouco relativo? Então, quem fala para você que tem uma explicação, um conceito que define o 4.0, essa pessoa pode ter algumas verdades, mas pode ser que ela esteja equivocada ou querendo te mostrar somente um lado da coisa. Mas o que é fato, o que é real, é que no vídeo de hoje você vai entender. Seja você um marceneiro, uma pessoa da área, ou seja você apenas um entusiasta, uma pessoa que está querendo entender sobre a marcenaria. O fato é, o que esse tal do 4.0 trouxe para o mercado moveleiro? Marcenaria 4.0 foi um apelido que as pessoas colocaram no mercado sobre muita gente. Porque agora com a marcenaria 4.0 e não sei o que e tal, e agora eu não preciso mais ter fábrica. Tá, e os lojistas dos anos 90, eles tinham fábrica? Há esse mito de que a única marcenaria que é lucrativa, que funciona, é a marcenaria 4.0. Como se tivesse só um viés, que seria o viés de quem utiliza a marcenaria, a fábrica, que é 4.0, para si, para vender o produto de uma fábrica. Esse é um outro viés que define um modelo de negócio onde eu transformo informação em dados, que, como a gente acabou de falar aqui, a mentalidade gerando dados. Se a sua mentalidade não é de escala, se a sua mentalidade não é de padronização, do físico, do analógico para a sua. Que te dê até longo prazo. Mas a gente não está falando de construção de marca, né? Embora nós tenhamos alguns cases aí de lojas que não têm o produto próprio, mas eles conseguiram fazer disso uma marca. Mas a gente está falando aqui de um senso mais direto e comum, como a gente vê sendo aplicado aí no mercado. Então, esses são alguns dos erros e das, digamos que, as falácias do mercado, né? Então,
Marcenaria 4.0 não existe. Se você é 4.0, você é uma pequena indústria e você tem que se comportar como uma pequena indústria. Embora seu produto possa ser flexível, não é só para vender que a 4.0 existe. Ela não é nova e ela não é algo difícil de se aplicar. Isso é fato. Né? E eu acredito que também não há esse mito porque vendem assim. Na verdade, o mito é vender que é muito, muito fácil. Né? E eu acho que você precisa ter algumas qualidades para isso, para que você consiga realmente desempenhar. E eu te explico. Uma mudança enorme. Pensa só na tecnologia. O que a tecnologia tem feito com o mundo em geral? Hoje, esse aparelho aqui. Inclusive, eu fiz algumas perguntas aqui para uma inteligência artificial, simulando as dúvidas de uma pessoa leiga, por exemplo. Coisas que a gente pode responder aqui hoje. Deixa eu te mostrar aqui, ó, falar algumas das dúvidas que ele me perguntou. Uma definição precisa. Olha só, uma definição precisa. Então, para falar, trazer uma definição precisa do que é 4.0. Evolução histórica, ou seja, como isso nasceu e até chegar aqui. Impacto no mercado. Então, veja, esse é um aparato da tecnologia que nos traz uma certa facilidade. Que tem... que vai substituir pessoas, isso é óbvio. Já há algum tempo, né, que nós vemos passando por isso. Né? Assim como foi o telemarketing, né, que, assim como na própria catraca de ônibus, né, você não vinha, antigamente não tinha um cobrador. Hoje em dia o papel do cobrador às vezes existe, mas mais como um tira-dúvida do que alguém que dá o troco de fato. Então, essas coisas vão evoluindo. Agora, o fato é, vamos abordar aqui, então, mitos e verdades a respeito da marcenaria 4.0. Primeiro, marcenaria 4.0 foi um apelido que as pessoas colocaram no mercado sobre o 4.0. Até porque, se você for entender a marcenaria conceitualmente como um modelo de negócio, não se aplica marcenaria 4.0. Por quê? É um conceito que vem de automação. Quando uma marcenaria ela passa a ser automatizada, automaticamente ela eleva o nível dela e ela passa a ser uma pequena indústria, uma pequena fábrica. Por quê? Porque não dá para você automatizar algo artesanal. Né? Isso, realmente, a tecnologia não consegue levar. Né? Então, quando a gente pega aí mercados como o mercado de luxo, de móveis, de design, que tem um apelo mais voltado para o artesanal, isso ainda não é tão simples. Existem, sim, maquinários, software que ajudam a produzir isso com uma maior inteligência, mas ainda não substituiu o artesanal. Então, se você pegar grandes produtores aí, grande parte ainda são feitos de forma manual. Por exemplo, ainda não existe, pelo menos ainda não vi, uma máquina que cola com perfeição uma folha de lâmina natural. Né? Então, coisas desse tipo fazem com que esse ponto ainda seja muito focado aí na marcenaria artesanal. Então tá.
Então, o termo marcenaria 4.0, ele é um apelido para essa revolução dentro da marcenaria, dentro do móvel sob medida, né? Porque a marcenaria ainda tem um apelo de quando você quer falar de algo exclusivo, você traz o nome de marcenaria e para artesanal. Inclusive, tem um grande amigo meu que o nome da marcenaria dele é muito famoso aqui em São Paulo, é artesanal. Não quero fazer propaganda aqui, mas é um grande amigo. Um abraço para o Elias. Então, quando você fala de marcenaria 4.0, é um apelido que se deu. Por quê? Porque é indústria. Você pensar em 4.0 é indústria. O produto que eu posso entregar é marcenaria, mas eu não trabalho como uma marcenaria, e sim como uma indústria. Fechou? Então, esse é o primeiro mito. Segundo mito, é algo muito novo. Esse mito aí é assim, é você querer reinventar a roda. Né? Muita gente, porque agora com a marcenaria 4.0 e não sei o que e tal, e agora eu não preciso mais ter fábrica. Tá, e os lojistas dos anos 90, eles tinham fábrica? Não, né? Como até hoje, a grande parte das franquias são lojas que conversam com a fábrica e vendem um produto da fábrica. Então, esse conceito de que é algo novo, não, isso não é algo novo. Isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Brincadeira, não é desde que o mundo é mundo, não. Mas desde que a gente sofreu uma revolução com a crescente e o surgimento de empresas específicas para esse ramo, principalmente no ramo moveleiro e principalmente no sob medida, né? Então, existiu por muito tempo sem que... Eu costumo dizer que há uma espécie de mercado negro, que é o quê? Grande parte do mercado não conhece aquilo que realmente faz diferença na indústria, tá? Grande parte ainda acha que a marcenaria é essa marcenaria que todo mundo conheceu, que meus tios eram marceneiros e eles faziam tudo em cima dessa marcenaria, que é o mão na massa. É o cara que vai lá e ele sabe fazer o móvel do começo até o final. Outra coisa, que é um mito, que tem se criado esse mito de que a única marcenaria que é lucrativa, que funciona, é a marcenaria 4.0. Como se tivesse só um viés, que seria o viés de quem utiliza a marcenaria, a fábrica, que é 4.0, para si, para vender o produto de uma fábrica. Esse é um outro mito que não existe. Por quê? A marcenaria 4.0 ou a indústria 4.0, ela pode tanto beneficiar aquele que produz, que cria uma marca. Eu já falei isso aqui em outros episódios, que se você só vende um produto, ok, você está ganhando dinheiro, você está sustentando, você está fazendo um modelo de negócio. Agora, quem desenvolve produto, para pensar aí, as empresas que você lembra como referência nesse mercado, o que eles têm? Eu te falo, eu não lembro de nenhuma que não tenha produto próprio. Produto seu. Você pega Kitchens, Ornari, Florenzi e infinitas outras marcas que o produto é o carro-chefe. Não que o produto seja o carro-chefe, é um ecossistema. Mas quando ela tem produto, ela realmente é conhecida como uma marca. E o que valoriza uma empresa? É a marca. Você pode ter um ótimo negócio que te sustente,
que te dê até longo prazo. Mas a gente não está falando de construção de marca, né? Embora nós tenhamos alguns cases aí de lojas que não têm o produto próprio, mas eles conseguiram fazer disso uma marca. Mas a gente está falando aqui de um senso mais direto e comum, como a gente vê sendo aplicado aí no mercado. Então, esses são alguns dos erros e das, digamos que, as falácias do mercado, né? Então, marcenaria 4.0 não existe. Se você é 4.0, você é uma pequena indústria e você tem que se comportar como uma pequena indústria. Embora seu produto possa ser flexível, não é só para vender que a 4.0 existe. Ela não é nova e ela não é algo difícil de se aplicar. Isso é fato, né? E eu acredito que também não há esse mito porque vendem assim. Na verdade, o mito é vender que é muito, muito fácil. Né? E eu acho que você precisa ter algumas qualidades para isso, para que você consiga realmente desempenhar. Por quê? O que eu observo geralmente com pessoas que dão certo com um modelo de marcenaria, de movelaria, vamos colocar aqui de indústria 4.0, e modelos que não dão certo. Aquele modelo que o cara vem da própria indústria, às vezes como um montador, como um lojista, como um vendedor de loja, alguma coisa nesse sentido, ele tem muito mais facilidade. Porque, como eu falei aqui, não é novo, então ele já conhecia a forma de trabalhar. Então, dessa forma, ele já consegue aplicar muito mais fácil os conceitos de uma marcenaria 4.0, de uma movelaria 4.0, que nada mais é do que... eu já falei essa definição aqui, mas se a gente tivesse que definir como aqui o chat me propôs que eu fizesse, se a gente tivesse que definir um modelo de negócio onde eu transformo informação em dados que são processados por algum tipo de tecnologia que vai gerir todo o meu negócio com uma gestão através da tecnologia. Então vamos traduzir isso daí. Eu tenho um produto onde esse produto, ele de alguma forma ele foi digitalizado ou ele foi parametrizado, seja ele em um software de ERP, seja ele num software de projeto como o Promob, como o SketchUp, como qualquer outro. E essa demanda, quando eu uso o mesmo software para vender, o mesmo software da produção, ou esse software gera informação para outra plataforma que vai fazer a execução desse produto na máquina, e então você percebe que uma tecnologia ela é capaz de cercar todo o meu ecossistema de produto, de venda, de entrega e de acompanhamento desse processo. Então, isso é como funciona a gestão 4.0. Deixa eu ver se eu lembro aqui mais algum outro mito. Bom, a gente vai lembrando. Durante o conteúdo aqui eu tenho certeza que eu vou lembrar de mais algum outro mito. Mas, como a gente falou, muitas vezes um mito que as pessoas têm é que o modelo de negócio dela faz com que ela seja 4.0. Por exemplo, de nada adianta se você tiver todo o seu modelo numa 4.0
e a sua venda ser analógica. O que significa venda analógica? Como é que o marceneiro sempre vendeu? Através de indicação. Então, quando você tem, imagina comigo, você tem uma produção automatizada ligada num software que gerencia essa produção automatizada, que é a minha ferramenta para o meu vendedor. O que acontece se esse vendedor tem uma baixa demanda de leads? O que acontece se esse meu vendedor ele precisa fazer todo o processo de venda analogicamente? Ou seja, ele precisa... não que não seja papel do vendedor fazer isso, tá? É um dos papéis, mas o papel da empresa que tem a mentalidade, como a gente falou, a mentalidade transformada em dados, o que ele faz? Ele pensa que eu preciso alimentar o meu time comercial com demanda, com leads. Então, daí eu tenho a mentalidade de gestão 4.0. Porque se eu não tenho, se em algum momento do meu processo esse processo está sendo quebrado, eu não estou fazendo a gestão 4.0. Eu estou simplesmente me utilizando de uma estrutura que por algum momento ele vai parar. Por falta de demanda, por falta de agilidade nesse processo. E aí é onde você tem gargalos, porque você tem uma coisa funcionando com uma espera de demanda, e essa espera de demanda não é atendida. É o que acontece na maioria dos casos de empresas que têm dificuldade. Por quê? Você precisa fechar um ciclo. Inclusive, quando a gente faz um trabalho de consultoria, quando eu comecei nesse ramo de consultoria, qual que era a minha abordagem? Era pelo que eu havia sido conhecido, que é pela habilidade de implantação, de desenvolvimento do software, né, de uma plataforma específica, onde eu trabalhei, que é a Promob. Então, eu comecei a minha jornada por aí. Só que, quando a gente foi analisar alguns negócios, o que eu entendi? Que o processo, em outras áreas, afetavam diretamente no desenvolvimento do software. Por exemplo, produto. As definições de produto, como o produto era pensado. Tudo isso impacta diretamente em como essa empresa vai desempenhar. Porque não adianta, como a gente acabou de falar aqui, a mentalidade gerando dados. Se a sua mentalidade não é de escala, se a sua mentalidade não é de padronização, você automaticamente vai transferir os erros do físico, do analógico, para a sua operação. Então, dessa forma, você certamente vai ter uma operação mais uma vez deficitária. Você vai ter uma coisa funcionando bem, deficiente, né? Manca, vamos falar bem na linguagem crua. Você vai ter uma operação manca, porque uma parte dela não está funcionando bem. É igual quando você dá uma topada no dedo no móvel, né? Às vezes o móvel que o marceneiro fez mal feito. Brincadeira, gente. Mas você dá uma topada no móvel, o que você faz? Seu dedo não está bem, você começa a mancar. Andar ali aliviando o peso, e aí ele não está fazendo o trabalho dele direito. O que acontece? Você está mancando. Às vezes a sua operação está capenga. Às vezes das suas operações está impactando em todo o resto. Então, quando a gente entra para fazer uma análise de um negócio, que a gente entende que existem algumas falhas no processo, e eu já vi muita gente
falando, olha, mas o que eu quero resolver hoje é a minha produção, porque não adianta eu vender mais. Não estamos falando de vender mais ou vender menos, mas vender com qualidade, controlar essa demanda. Entende? Então, são engrenagens, né? Como todo negócio. O negócio ele tem basicamente três grandes motores. Se a gente fosse fazer uma analogia do seu negócio com um carro, ele tem três grandes nortes, né? Pensa num carro. Você tem, primeira coisa, um motor. Motor que dá tração em cima de 4 rodas, né? Que essas rodas fazem com que o carro saia do lugar. Mas eu preciso de uma direção. Então, por isso eu tenho um volante. É claro que cada componente desse tem componentes auxiliares, assim como na sua empresa. Mas vamos pensar isso, vamos trazer essa analogia, então, para o seu dia a dia. O que é o motor da sua empresa? É vendas. Então, as vendas é aquilo que vai levar, ligar o motor e tirar a sua empresa do lugar, certo? É aquilo que vai tracionar a sua empresa. Só que não adianta eu ter só tração, eu preciso ter direção. Então, o que é a direção? É toda a minha gestão. Para onde que eu vou, de que forma que eu vou, mais rápido, qual que é a hora de virar, qual que é a hora de mudar a rota, qual que é a hora de seguir em frente, qual que é a hora de estacionar. Então, é pela direção. Seria gestão como um todo, né? E seus papéis auxiliares ali. E, por último, a roda. O que seria a roda de uma empresa? E falando do nosso setor moveleiro, qual que seria a roda? Seria a minha operação. Então, operação vem do produto, operação vem de como é que a minha produção ela entrega todos os dias aquilo que ela precisa entregar para a minha empresa funcionar. Então, se a gente partir dessa analogia, eu tenho o motor, a roda e o volante. Todos eles precisam estar andando junto, né? Eu tenho ligações no meu carro, né? Que faz com que a roda... E agora... E o que seria o 4.0? Agora essa analogia vai ficar boa. E o que seria o 4.0? Antigamente você tinha roda, motor, uma morcinética ali que faz um pequeno controle, certo? Isso era muito mais simples. Pensa num Fusca. O Fusca você ia lá e já teve várias situações de gente arrumar assim, porque a engenharia era muito simples, muito boa, mas muito simples. Então qualquer coisinha ali, pifou o relé, não sei se você é desse tempo, mas pifou o relé, dá umas batidinhas lá que vai funcionar. O dínamo, coisas que hoje em dia é impensável em carro. Só que hoje como que seria essa 4.0? Hoje eu tenho assistente de tração para a roda não travar, para a roda não derrapar, né? Se eu estiver num ambiente liso, ele não vai ficar cantando pneu, ele vai ter um controle na tração. Esse mesmo controle que diminui a tração de uma roda, joga para outra de acordo com que você está fazendo uma curva. Da mesma forma, na frenagem, você tem um ABS que não deixa que o pneu trave. Então, olha só o que é a 4.0. Ela vem trazendo componentes muito mais tecnológicos e isso o que fez com o carro, por exemplo. Né? Hoje você tem aí, falando de motor, e vamos fazer um comparativo com a gestão. O que faz hoje um motor 1.0 turbo ter a mesma potência que um motor 2.0 tinha? Lembra do Ômega?
Hoje eu tô eu tô aqui meio nostálgico. Então, você lembra do Ômega 3.6? Era um bichão, fazia um barulho danado. Hoje você tem carros aí com motor muito menor, com mais tecnologia, que fazem o mesmo papel e talvez o mesmo desempenho. Então, para pensar. A gestão 4.0 é da mesma forma. Ela vem com tecnologias, componentes que estão ligados à tecnologia, que vão fazer de um resultado que antes parecia pequeno, talvez uma operação que era pequena, que não conseguiria se equiparar a uma operação grande, pela potencialização dessa tecnologia, fez com que isso seja possível. Talvez isso que seja um ponto onde confunda muita gente de achar que só porque você teve acesso a comprar um produto de alguém, você está na 4.0. Então, são esses equívocos que muitas vezes fazem com que você fique refém de algo aí no seu mercado, ou talvez na sua empresa, né? De você não entender como é que essa coisa funciona. E não estamos falando aqui ainda no moveleiro de tecnologias tão avançadas. Aliás, a gente já hoje, especificamente, eu terei na Formobile, que é a principal feira do segmento, e vamos ver o que tem de inovação, de coisa nova, né? Mas é um fato que nós não temos tido aí nos últimos anos inovações realmente disruptivas, né? Porque tudo vem funcionando mais ou menos bem, né? Então, tem sido aprimorado essas coisas e não tem criado novas, né? Mas se a gente for trazer um parâmetro aqui histórico, né, de onde deriva essa 4.0? Ela deriva de um movimento que não necessariamente é somente da indústria. Deriva-se de um movimento onde foi pensado, né? Quem define esse tipo de coisa é o Fórum Econômico Mundial. Então, são tendências que vêm sendo aplicando em várias áreas, né? Enfim, com apelo sustentável, coisas do tipo, mas tende, né, a que as máquinas, o entendimento de máquina é quando eu começo a colocar inteligência nas máquinas. Então, nós vimos de máquinas a vapor, máquinas a combustão, a motores, que nem sempre continua sendo muitas dessas tecnologias ainda, porém, ela não tinha apoio numérico de computadores, ela não tinha inteligência, né? Era uma coisa mecânica que ela foi criada para determinado tipo de função, e ela fazia essa função mecânica. Hoje você já consegue cruzar dados, que é um programa CNC, por exemplo, né? que é um comando numérico computadorizado. Eu envio informações de acordo com a linguagem dela que ela vai entender. Ou seja, é como se eu pegasse uma prancheta, desenhasse aquilo que eu preciso e alguém lesse isso e executasse. É isso que a máquina faz. Então, quando eu faço isso, eu preciso falar com alguém numa mesma linguagem, ele precisa entender a minha linguagem. Então, para isso se cria parâmetros. Lembra aí quem é mais antigo no desenho industrial? Eu sou formado em desenho industrial, mas eu sou da época onde a gente já aprendeu em AutoCAD, né? Então, a gente aprendeu o desenho em AutoCAD. Mas eu tenho professores que se formaram na prancheta. Então, o que sempre tem, inclusive hoje, né, quando você recebe uma planta de um arquiteto, o que ela vem? Ela vem numa padrão ABNT, que são padrões que regulam o desenho. Então, com essa linguagem de desenho, eu me comunico universalmente pelo desenho.
né? Da mesma forma, uma máquina, ela se comunica, ela lê, ela entende um determinado formato. Então, esse formato precisa estar na linguagem que essa máquina foi preparada para ler. Certo? Então, pode ser que isso avance muito agora com a inteligência artificial? Claro. Por quê? Eu já tenho testado algumas coisas, inclusive, e hoje a inteligência artificial é capaz de escrever um código, inclusive, né? Então, pode ser que dentro de alguns anos, ou talvez até meses, nós já tenhamos coisas muito mais evoluídas. Talvez até por um comando de voz, eu acredito que você vá, daqui a um tempo, conseguir fazer uma peça ou um programa que eu vou imputar nessa máquina e ele vai gerar para mim. Então, veja bem, olha só. Então, eu vinha dessa evolução, aí depois eu tive uma evolução de máquinas, e aí foi se incorporando. Então, esse machine learning, que é trazer essa produtividade, né, que ela vem com esse apelo político, que ela vem com tudo isso para falar para a pessoa, para os industriários, isso daqui para poluir menos, enfim, tem uma série de apelos ali, de regras, enfim, que a gente não vai entrar na questão política disso, mas o que é fato isso vai regulando como os mercados funcionam. Não tem como eu nadar contra essa maré. Exceto casos muito específicos, como a gente já falou aqui. Eu tenho amigos que produzem produto de design, móveis de design. Inclusive, eu pretendo trazê-los aqui no podcast para a gente bater um papo. E quando você faz dessa forma, eu não estou vendendo produtividade, eu não estou vendendo a série daquele produto, né? Eu estou criando um produto personalizado e quem compra de mim está comprando um produto personalizado. Então, com isso, eu tenho outro nível, outro modelo de negócio. Agora, quando a gente está falando de alta escala, de produtividade, de móvel sob medida, de planejados, coisas desse tipo, a gente está falando justamente de algo que precisa ter grande volume, precisa ter lucratividade, precisa ter uma balança de atributos onde você vai, porque são características. Eu preciso ter, vamos imaginar você competindo, fazendo essa mesa aqui manualmente. Então, como é que você faz aquele raio ali? O raio da mesa aqui. Você faz um gabarito. Você faz outro gabarito para fazer o rasgo aqui. Depois você vai colar a fita de borda na mão. Você vai dar acabamento nessa fita de borda. Depois você vai limpar essa peça. Enfim, todos os processos manuais. Já com a tecnologia e a indústria 4.0, que nada mais é do que a própria indústria que veio evoluindo, você já tem isso tudo automatizado. Para você ter ideia, hoje não é comum, mas algumas empresas têm inclusive as informações de borda na máquina. Então, além do computadorzinho lá das máquinas mais modernas, que você coloca lá qual que é a espessura, que tipo de arredondamento você quer na fita, e ele vai executar, através dos grupos de componentes que tem ali, você tem informações, inclusive, de onde vai essa borda, enfim, coisas que facilitam a informação. Secagem, enfim, secagem de cola, tudo, né? O que não é tão necessário, vamos se dizer. É uma coisa que traz agilidade. Se você entrar numa grande indústria mesmo, você vai ver que até as dobradiças são inseridas lá no furo sem a mão humana. Ele vai colocar lá automatizadamente. Agora você imagina
você competir com uma empresa dessa fazendo um processo totalmente manual, como a gente falou aqui, através de gabaritos e tudo mais. Quer dizer que seu trabalho vai perder qualidade? Nem sempre. Não vai perder qualidade, mas nós não estamos falando aqui somente de qualidade. Estamos falando de um ecossistema fechado, né? Então, para você não pode ter só qualidade, você tem que ter qualidade, você tem que ter competitividade, você tem que ter prazo, você tem que ter dados para você analisar o seu processo. Então a gente está falando desse nível de eficiência. Então isso veio evoluindo, já existiam empresas ali já em 90 e 94, quando a Promob foi fundada, já existiam empresas bem evoluídas nesse processo e empresas que foram evoluindo junto com toda essa revolução. Eu diria que foi a última grande revolução, né? Aliás, tivemos mais uma entrada de um case muito significativo, né, no mercado, que foi o Court Cloud, né? Porém, com uma pegada diferente, né? Uma pegada onde ele dá acesso e até parece muito mais tecnológico a maneira como ele se comunica, né? Porque você envia uma informação, mas você precisa gerar essa informação de alguma forma. Hoje eles têm uma ferramenta que gera essa informação através do projeto, mas de qualquer forma você precisa gerar essa informação para essa informação ser recebida e você utilizar a estrutura de alguém, um terceiro, para produzir aquilo que você precisa. Então veja, as coisas vieram evoluindo, mas tudo tem um acompanhamento de outros mercados. Então, hoje você tem aí disponível robôs de usinagem, máquinas 5, 8 eixos, né? Que o eixo é cada extremidade, né? Então a gente fala de X, Y e Z, né? Uma máquina de usinagem normal. Já uma máquina 5 eixos, ela consegue fazer peças tridimensionais. Então, usinagens, e tem rotação para melhorar a qualidade, enfim. São várias questões, inclusive até automação de logística. Então, se eu preciso enviar uma peça, ao invés do meu funcionário ter que levar o carrinho, já temos empresas que têm automação para levar aquilo através de sensores. Então, veja que se a gente fosse colocar numa espinha dorsal, o que eu preciso ter para uma questão de 4.0? Eu preciso ter que processos humanos sejam cada vez mais mapeados e substituídos por processos industriais. Não estamos aqui, mais uma vez, falando sobre se isso é legal, se isso é bacana, se isso é algo que deva ser incentivado. Na verdade, não tem como ser desincentivado mais. Então, não existe essa possibilidade de a gente voltar atrás. Embora seja o desejo de muitos, né? Mas nem todos os nossos desejos estão nas nossas mãos para realizar. Se você parar e olhar bem, hoje vamos pensar num produto nessa invasão, né? Não diria invasão, mas essa expansão que os produtos chineses tiveram, né? A gente teve um episódio aqui, inclusive, com o professor Marcelo, onde ele falou exatamente isso. O que acontece com a China? Eles não têm patente, mas eles têm alta produção. Outros países focam em patentes. Então o cara inventa coisa e ele ganha dinheiro com isso. E o Brasil não está em nenhum nem outro. Agora, não adianta o governo taxar, não adianta
governos proibirem de entrar, porque é uma coisa que a atração é muito grande. Como é que o cara consegue fazer um produto, chegar aqui, tem os seus pormenores? Claro que tem, mas pensa bem. Quando um produto chega de outro país com uma ótima qualidade e preço extremamente competitivo, o negócio vira uma coisa desleal. Da mesma forma, de novo, né? Você pegar um processo totalmente manual e você querer competir com empresas que têm um processo totalmente automatizado, né? Por isso, essa diferença que existem de valores e essa bagunça toda que se fazem no mercado, até por essa falta de informação, coisa que a gente está aqui lutando contra, né? A gente está aqui para te informar. Então, por isso, a ideia de a gente trazer aqui alguns mitos, alguns conceitos para você entender que marcenaria 4.0, primeiro que marcenaria não existe, mas vamos usar esse conceito. Marcenaria 4.0, então, ela não é nova, ela é um processo que está em evolução, está no começo ainda, mas é um processo que não tem mais como parar e é algo que não é só para um lado, não é só para o outro lado. Todo mundo tem que estar envolto nessa marcenaria. Tem que usar ela de alguma forma se você quer se manter no mercado. Ou se você quer ter uma vida perene, lógico. Ninguém está falando aqui que amanhã você não vai ter mais demanda, porque ainda se demanda muito produto específico, né? Apesar que no modelo de gestão 4.0 também, né? Tem pessoas que conseguiram e conseguem, né? Grandes cases, se você pegar todos eles aí, eles têm grandes tecnologias. Porém, é um agrupamento de características. É a tecnologia, é a marca, é a propaganda, é como o cara se apresenta. É tudo isso que faz com que nasça esse conceito aí na sua mente. Então, isso é o que a gente queria te passar aqui como conceitos da 4.0. Acho que a gente pode encerrar aqui com essa informação, que já são informações demais, então você pode, se ficou alguma dúvida, algo claro, às vezes a gente traz termos muito técnicos, né? E talvez se você não é do ramo, comenta aí, se tá muito técnico para mim, de repente a gente faz um outro conteúdo mais soft, mais voltado para você que tá aí, é um entusiasta. Mas isso é um que tem quebrado, tirado barreiras da frente de você que quer talvez conhecer um pouco melhor esse mercado, entender um pouco melhor como é que funciona e, quiçá, um dia montar um negócio em cima disso, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro é criança, né? Fazer dinheiro com isso e eu espero ter contribuído para que essa sementinha aí, que está nascendo aí, talvez, ou para você que está precisando melhorar, você sabe que precisa de algo a mais na sua empresa, talvez a 4.0, e a gente aqui pode te ajudar com isso. Então, siga aqui, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí se esse conteúdo te ajudou e compartilha com mais alguém que você acha que esse conteúdo vai colaborar. E a gente se vê nos próximos episódios aí com mais um podcast do 0 ao 4.0.